Gente, pandemia, ninguém troca de presidente. E é de lá que o socorro Eu acho ótimo. que seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério. Sabem que essa música, gente, é uma música gospel, né? Tu tens um caminho de Oi, Verônica. tuas mãos e sabe Ah, que ótimo, Liz. É bom quando alguém fala comigo. Senão eu fico aqui pensando que eu tô falando só sozinha. sossego. Entrego. Gente, depois que eu aprendi a acenar para as pessoas, eu vou acenando. Tudo bem. Ai, que lindo, né, gente? Que coisa boa que dá na gente quando nós escutamos isso, né? Vai ficar tudo bem. E é verdade, vai ficar tudo bem, sim. Acredita, não desiste, não. Segue em frente, ó. Segura na mãozinha do Pai e se coloca a serviço, à disposição. Ele nos conduz. É fantástico isso. É uma experiência de fé e confiança. Vale a pena tentar. Bem, vamos lá. Antes da nossa prece inicial, nós vamos ter hoje, seguindo as leis morais, né, que é o terceiro livro do Livro dos Espíritos, nós estamos também na terceira lei, que é a lei da reprodução. E quem vai estar falando para nós, que eu vou convidá-lo agora para entrar, é um amigo querido do Fonte de Luz, que foi embora, né? Muita gente daqui vai embora, muda. A impermanência, ela é algo muito comum aqui nessa nossa região. Oi, Juju! É muito comum aqui. As pessoas chegam, as pessoas vão embora, não é, Soninha? Tem uns que chegam e ficam, igual a gente, eu, Soninha. Eu já estou há 30 anos aqui, a caminho do 31º. Então, é assim, é a impermanência em movimento, igual aquele barquinho lá no fundo, ó. É o mar de movimento das nossas vidas, é um mar de possibilidades que se descortinam à nossa frente. E nós precisamos ter essa aceitação para a mudança. É muito importante aceitarmos a mudança. Faz a diferença nas nossas vidas. Agora, vamos achar. Cassiano, ele é tarefeiro, hoje, né? Tarefeiro da Casa Espírita Casa do Caminho, de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Não é? Então, vamos procurá-lo aqui, onde é que ele está. Ele está entrando por um Instagram, que é o da esposa dele. Gente, ele é bonito, mas é casado, hein? Vamos lá se eu acho... Aqui, achei. É Sabrina Kelly, né? Vamos lá, enviar solicitação. Cassiano. E aí ele entra aqui. Vamos lá. Aí... isso. Fica bom para você assim? Senão, eu também não sou assim. Analfabete, Cassiano. Analfabete. Oi, Ricardo. Então, a gente fazer uma pequena engenharia aqui, só um minutinho. Tá. Agora sim. Vamos lá. Ai, ficou legal, tô te vendo bem, Agora. tô te escutando. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Beleza. Perfeitamente. Boa tarde, Cassiano. Bom, agora nós vamos para a nossa prece inicial, né? Todos já estão vendo Cassiano aí. E vamos fechando os nossos olhos. Ai, vamos acalmando o nosso coração, vamos trazendo para o nosso dia de hoje o amor do nosso Mestre Jesus. Vamos sentindo esse amor profundo, esse amor que salva, que mostra caminho,
que é a verdade e a vida, vamos sentindo ele nos nossos corações, acalmando a nossa mente tagarela, acalmando o nosso ser, para que possamos nos entregar aqui, a esse momento de luz, no fonte de luz em Trancoso. E com a oração do Pai Nosso, nós abençoamos Cassiano na sua tarefa e também trazemos todas as bênçãos aos nossos lares e a cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E a palavra é toda sua, Cassiane. Olha, é um prazer te receber aqui no Fonte de Luz mais uma vez, agora online, não é? Antes foi presencial e foi ótimo, era muito bom. E sinta o nosso carinho e a nossa gratidão. Nós que agradecemos, eu que agradeço demais, Patrícia, e a todos aí do Fonte de Luz. Não sei se todos mesmo lembram de mim, você está desde o início lá, no passado, né? Mas então já faz um bom tempo, né? Já faz aí uns 12 anos, pelo menos. É uma jornada longa que já se passou. Muitos cabelos já caíram, mas a gente está aí firme. Os meus eu cortei por opção. Por opção. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Lei de reprodução, gente. Quando Kardec veio propor essa lei, não era por acaso. Na verdade, a proposta foi corroborada pelos espíritos, né? Quando ele veio tratar da lei natural, ele veio tratar de 10 leis diferentes. E estamos falando da terceira. Sim. E ela vem depois da lei do trabalho. Primeiro a lei de adoração. Depois a lei do serviço. Então, vejam a sequência aqui interessante, né? Primeiro nós adoramos ao Pai, como é o mandamento primário, lá das leis de Moisés. Depois nós vamos para o serviço, ou seja, estamos como filhos deste Pai, dentro da sua casa, da sua morada de infinitas moradas, e trabalhamos em favor dele, pela obra dele, porque a obra não é nossa. O que é fantástico é que o primeiro serviço que aparece para nós é reproduzir. Logo na terceira lei, né? E aí, Kardec faz uma pergunta no primeiro capítulo, na abertura do capítulo, que é muito interessante. Na verdade, seria um pouco óbvia, mas Kardec pergunta assim mesmo, e a gente vai perceber que existe uma resposta que dá a gente uma série de interpretações. A pergunta 686 de O Livro dos Espíritos. É da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Ora, Kardec estava em 1855, 56, para chegar em 57 com a edição do Livro dos Espíritos. Ali estava óbvio. 2 anos depois, veio Charles Darwin, daqui a pouco nós vamos falar sobre a origem das espécies, estava óbvio que os seres vivos reproduziam-se. Então, por que Kardec pergunta isso? Tem um motivo. A resposta dá esse motivo. Os espíritos respondem. Evidentemente, a lei de reprodução é a lei da natureza. Está presente em todos os seres vivos. Sem a reprodução, complementam ele. Aí que entra uma parte importante. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então vejam que a reprodução, ela vem para trazer a primeira lição de nossa existência física, ou de nossas passagens por diversas existências físicas. A primeira lição que aparece é aquela que está descrita de outras formas, que inclusive foi colocado no túmulo de Kardec. Quem lembra? Ninguém lembra, com certeza. Se alguém lembrar, pode falar aí.
nascer, viver, Sim. morrer, renascer ainda, tal é a lei. Esta é a lei. Então a primeira parte dessa frase é nascer. Tem a ver com reprodução. Diretamente a ver. Por quê? Nós estamos aqui, quando passamos pelo planeta Terra, vindo nesse primeiro processo de nascimento, nesse primeiro passo de serviço à obra do Cristo, e é melhor, à obra de Deus, que é nascer. Por que esse primeiro passo é importante para nós, né, enquanto filhos dele? Porque nós estamos colocando a nossa pegada no planeta Terra. A gente fala muito hoje sobre pegada ecológica, mas nós estamos colocando nossa pegada espiritual no planeta Terra. Essa pegada espiritual, ela vai ter, na verdade, um impacto tão grande que se a gente não fizesse isso, todos os outros processos de renascimento, tal como o nosso que fizemos, não aguentariam. Olha só que interessante. Quando a gente faz uma interpretação dessa, queremos dizer o quê? Cada um de nós, independente da forma como nós nos apresentamos no planeta, nos apresentamos para deixar algo em favor da obra divina. Então a lei de reprodução, ela é lei natural porque ela permite a todos nós construirmos-nos uns aos outros e a nós mesmos. Quando a gente volta no mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, que vem dentro da lei de adoração, e ao próximo como a ti mesmo, a lei do trabalho vai permitir que a gente chegue até o próximo. E essa lei do trabalho ainda permite uma coisa maior, que a gente chegue a nós mesmos, pela reprodução. Porque quando eu renasço na Terra, ou em todos os planetas habitados, eu estou aqui para construir em mim mesmo o reino de Deus. E isso é evidente também para o mundo corporal. Olha só que coisa. A reprodução é um dos fatores básicos, dentro dos fatos científicos, que indica para nós que existe vida. Se algo reproduz-se por si só, pelos seus próprios meios, sem necessidade de nenhum outro agente externo, isso indica que existe ali vida. Os vírus, até um determinado momento, como hoje a gente está falando do Covid, né? Os vírus, até um determinado momento, para a biologia, debatia-se sobre eles, no passado, se eles eram seres vivos ou não. Porque eles não tinham a sua forma individualizada como célula. Como a gente conhecia, basicamente, os micróbios através das bactérias, protozoários e tudo mais, quando apareceram os vírus, eles foram descobertos, eles não tinham a célula individualizada, não existia um citoplasma bem formado, não existia uma membrana plasmática. O que significava isso? Que se não existia a célula, parecia que eles não existiam como seres vivos. Mas existia lá dentro o cromossomo, o DNA ou RNA, que indicava que eles estavam multiplicando-se em determinado momento. Dependendo de outro ser vivo, mas multiplicavam. E hoje nós temos aí essa indicação de que existe a reprodução, existe a vida. Só que qual o motivo? Onde a gente poderia levar mais essas interpretações a respeito de reprodução, já que o capítulo não é tão grande assim, é da pergunta 686 até a pergunta 701. É um capítulo curto, mas traz para nós uma série de impactos de interpretação. Primeira coisa que vamos ver é que, na Origem das Espécies, lá em 1859, quando Darwin publicou, existia uma teoria evolucionista que nós até hoje admitimos, que os seres vivos eles estavam geneticamente se modificando, nos cromossomos principalmente, e pelo meio, para poder haver uma seleção natural. E essa seleção natural permitiria, então, a permanência da vida na Terra. Então, os seres que eram mais adaptáveis permaneciam. Entramos aí, então, com os nossos conceitos. Hoje, o ser humano, depois de bilhões e bilhões de anos, está no ápice da cadeia evolutiva no planeta. Somos aqueles que, a priori, se podemos ver claramente, quem tem filho em casa sabe disso, quando a gente recebe um filho, vem aquela coisinha rosa, ou mais escuro um pouco, ou morena, ou o que quer que seja, mas vem aquele ser
tão frágil, tão indefeso, que se nós deixássemos ele ao léu, morreria facilmente. E é tão frágil, mas tão dependente, que nós precisamos de carregar aquela criatura por anos a fio, fazendo com que ele se eduque e se adapte cada vez mais ao meio. Para o ser humano, segundo André Luiz, no Missionários da Luz, né, pelo Alexandre, nós temos aí a completude da reencarnação em 7 anos de idade. Às vezes nós vemos na roça, né, o bezerrinho nasce da vaca, aí vem já alguns minutos que passaram e ele já fica em pé. Meu Deus, ele já começa a mamar. Sozinho. A vaca praticamente não faz nada. Então, o quanto que nós somos dependentes? Né, Patrícia? Nós somos muito dependentes nisso aí. Mas essa dependência traz para nós o quê? Uma necessidade de imprimir agora uma nova carga evolutiva em nós. A reprodução, ela é lei. Mas a forma como essa reprodução se dá é de cada um. Isso é que é o interessante. E quando a gente percebe que até o homem, a reprodução ela acontecia de forma automática, instintiva, nós vamos perceber que no homem agora não se dá apenas por instinto. Melhor do que isso, ela se dá por necessidade evolutiva imprimida pelo próprio homem. Assim, gente, vamos perceber que tudo na natureza tem um sentido. Quando a gente percebe, então, que reproduzir é da lei, a gente pode dizer assim, mas como que acontece essa reprodução? É necessário, então, que a gente lembremos de Jesus. Não foi dito, né, que seria feito homem e mulher e que os dois seriam, em determinado momento, uma só carne? E aí entramos com essa fala do mestre que está em Mateus, capítulo 19, versículo 5. Falando para nós não somente do ato sexual ou da bipolaridade entre feminino e masculino. Nós temos aí o finalzinho. Os dois farão uma só carne. Essa uma só carne representa várias coisas, mas a primeira e a mais literal são os filhos. Sim. A reprodução, então, necessariamente vai dar a prole, vai dar a filharada para nós. E como que a gente vai criar esses filhos? Como eles vão ser reproduzidos por nós? As mães, né, quando recebem o bebê, eu não sou mãe, nossa, eu não sei nem como é que deve ser, mas a mãe sai aquele ser de dentro dela e recebe aquele bebezinho no colo, deve dizer assim, isso aqui é parte de mim, isso aqui sou eu também. E a gente começa a perceber que aquilo não é tanto quanto nós achamos que somos nós, ao longo dos anos. Vai virando aquela menina, aquele rapaz, que às vezes começa a achar ruim com a gente, a ficar de cara fechada. É verdade. Aquele menino que começa a teimar, a gente fala assim, mas meu Deus, eu não sou tão teimoso assim não, eu não sou tão durão assim não. E a gente vai perceber que existe algo a mais a ser feito além da reprodução. Mas a lei de reprodução está aí. Quando a gente então tem essas possibilidades de sairmos de nós mesmos pela bipolaridade que unimos e encontramos essa uma só carne, nós vamos perceber que não é somente o filho, a filha, que estão sendo formados no corpo físico. Existe algo muito mais profundo por trás. A gente talvez possa estar saindo um pouco das questões do Livro dos Espíritos, mas as questões que estão aqui, elas buscam também esse entendimento. Quando a gente percebe que existe uma necessidade evolutiva no ser, e a Kardec depois vem falar sobre sucessão e aperfeiçoamento das raças, essa necessidade evolutiva, que é física no primeiro momento, ela também é espiritual. Como é que a gente pode enxergar isso? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro maravilhoso, mas ao mesmo tempo bastante denso, recomendo a todos que deem uma passada de olhos no início para não se assustarem, mas depois é um livro que o próprio Emmanuel no prefácio coloca como sendo um livro de estudo. Não deve ser colocado apenas como um livro para leitura habitual do dia a dia. É um livro para você ler e refletir. Ele fala para nós, lá no capítulo 1, sobre o fluido cósmico universal, ele fala sobre a cocriação em plano maior e em plano menor.
Deus. Se a gente lembrar do livro dos Espíritos, que estamos vendo hoje, nas leis morais, se a gente lembrar da primeira parte, a primeira pergunta, que a maioria de nós conhecemos, a pergunta é: que é Deus? E a resposta? Completa, Paty, por favor. Eu não vou te deixar enrascado, não. A resposta É a causa é primeira de todas as coisas, não é? a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira de todas as Quando a gente vê essa resposta, primeira coisa, nós tiramos de cara aquela figura personificada de Deus. Nós tiramos o lado humano de Deus. Mas o mais interessante é que nós colocamos um outro lado mais complicado. Mais complexo, melhor dizendo. Que é a inteligência suprema. Que causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é o criador de tudo. Então, a lei de reprodução, se formos se a gente for levar até a origem, que é Deus, a gente percebe que ela sempre esteve presente no universo. Ora, mas espera aí, Cassiano, você não falou... Aí eu posso entrar em contradição, né? Você não falou agora há pouco a respeito dos seres vivos? Somente nos seres vivos a reprodução estaria presente? Quem somos nós para sabermos a respeito de reprodução material? Em todos os detalhes. Aí eu, como químico, agora vou me defender. Porque há um princípio na química que diz assim, o princípio da lei de Lavoisier. E a gente sabe muito bem, que você falou inclusive no início. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. A mutabilidade das coisas. permanência, então, né? Impermanência. Se a gente vê esse lado, na natureza em si, a gente pega dois produtos químicos e reagimos eles e damos um outro, isso é o quê? É um processo de transformação. Se eu pego dois seres, feminino e masculino, eles interagem entre si e geram um terceiro ser, é um processo de transformação. Só que agora a gente não fala mais de elementos químicos, a gente fala agora de elementos humanos. O negócio é mais embaixo. Mas aí André Luiz comenta quais as nossas funções quando a gente obedece à lei de reprodução. Ele diz que nós precisamos de formar o nosso psicossoma, o nosso perispírito. Nós deixamos esse perispírito moldado de acordo com as nossas possibilidades de criação. Então, isso vai de acordo com a nossa inteligência, ou melhor, da nossa capacidade de sermos inteligentes. Se a gente vê a pergunta 17 de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver que lá está falando sobre o espírito como seres inteligentes do universo. E aí o psicossoma tem a ver com essa capacidade de sermos inteligentes filhos de Deus. Criamos esse psicossoma, que vai atuar sobre tudo e todas as coisas, inclusive sobre o nosso próprio corpo. Lá na frente nós vamos ver sobre isso. Além disso, olha que importantíssimo quando a gente fala sobre reprodução. Nós estamos construindo civilizações. Disse André Luiz. Sim. Mas espera aí. Olha o impacto, gente, que nós temos e responsabilidades que nós temos enquanto pais ou até filhos, na condição ainda de não sermos pais. O processo de reprodução nos permite construir civilizações. Hoje ainda ficamos com esse olhar estreito porque pensamos nos nossos pais, nos nossos avós, pensamos nos nossos filhos, comparando as gerações. Ah, meu pai era careta, minha mãe era enjoada, meu avô era muito rígido. Na verdade, se a gente olhar a civilização como um todo, ela dá passos largos de evolução a partir desse processo reprodutivo, individual de cada um de nós. Então, a lei de reprodução, fala, à vontade. Nós tivemos uma pergunta aqui nos comentários que falava mais ou menos isso, que eu não consegui anotar porque vai saindo os outros. Que a lei da reprodução é uma lei natural, mas existe um livre-arbítrio de querer ou não reproduzir, né? Ou até alguém, a Eliana complementou, existem as pessoas que elas não podem reproduzir por algum problema, elas não podem reproduzir.
Fala aí um pouquinho desse não reproduzir. Se a gente está decidindo não reproduzir, é uma coisa. Se a gente está impedido de reproduzir, é outra coisa. Se a gente está impedido por processos reencarnatórios, processos genéticos, que independem de nossa vontade, existe a necessidade de um aprendizado com isso, evidentemente. Ah, mas será que eu nunca vou ser pai ou mãe por meus próprios filhos? Quem disse que os filhos são nossos? Quando nós vemos uma historinha, só para contextualizar isso, Patrícia, não estou fugindo da pergunta, não, tem ainda o outro lado da história. A gente está falando sobre... Estamos falando sobre o lado de reprodução por impedimento. Né? Por impedimento, desculpa, não da nossa vontade. Sim. Tem uma historinha que é assim, um mercador árabe, viajava constantemente. Tinha uma família linda, maravilhosa. E ele, em certo momento, ele viajou por 2, 3 meses. E falou com os filhos, eram 2 filhos jovens, fortes, ajudavam muito em casa. Falou com eles para cuidarem da casa, para cuidarem da família. E depois, em determinado momento, ele abraçou a esposa e falou, cuide de nossos filhos. E aí foi embora. Passaram-se os meses. E retornou à casa. E abraçou a esposa, todo feliz. E a esposa estava com um semblante meio amargurado, triste. E ele perguntou, onde estão nossos filhos? A esposa, sabe, meu marido, antes de você ter a resposta, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Se alguém tivesse deixado conosco 2 tesouros valiosíssimos para que a gente cuidasse dele, o que a gente faria se essa pessoa, por acaso, voltasse pedindo os tesouros de volta? E o mercadante, honesto, disse, claro que eu pegaria os tesouros e retornaria para o seu dono. É claro que isso, então, meu amor, vai ser o que vai ser feito, porque nossos filhos foram pedidos de volta por aquele quem nos doou como 2 verdadeiras joias divinas. Nossos filhos faleceram, os 2, nessa jornada de retorno ao lar agora. Eles estão fazendo um caminho tranquilo, porque eu estou lhe dizendo que eles foram 2 ótimos tesouros, mas tiveram que partir de volta, porque Deus os pediu. Quando nós temos um impedimento que não depende de nós, não é por nossa vontade, então, nós temos que entender que os filhos não são nossos, se eles viessem. Mas como eles não vieram, que nós então peguemos e empenhamos, tenhamos um empenho para nos doar aos filhos, como dizia Jesus, aos filhos do Calvário. Ah, mas a adoção é muito complicada, é muito difícil. Convidemo-nos, então, para adotar psiquicamente um filho de um vizinho que fica em casa sozinho porque ele tem que trabalhar. As crianças da evangelização infantil, no centro espírita, que tão carentes, muitas vezes, precisam apenas daquele momento de afeto para seguirem a semana inteira alegre. Visitemos um orfanato, uma casa de cuidado de jovens e adolescentes, façamos o nosso papel de adotar, às vezes, uma criança. Mesmo que seja em casa emergencial. Certa vez aqui em casa, bateu uma vizinha. De madrugada, era meia-noite mais ou menos, por aí, desesperada. Porque a filha dela tinha sido picada de escorpião. A filha mais nova. E ela tinha um menininho de 7, 6 anos, alguma coisa assim, que estava dormindo na casa dela. E pediu ajuda pra gente. Por favor, cuida do meu menino, vai lá de vez em quando, dá uma olhadinha nele, vê se ele está dormindo direitinho, porque eu tenho que levar minha filha agora no hospital. A menina tinha 2, 3 anos. E o que nós fizemos? Nós não tivemos condição, não vamos deixar o menino lá, vai que outro escorpião fica. E os pais saíram desembestados, a gente teve que ir lá na casa, pegar um colchão, o colchão nosso aqui, arrumar a cama, pegar o menino, colocar aqui dentro, deixar aqui de um dia para o outro, no dia seguinte ele foi retornado aos pais.
Às vezes é nesse tipo de situação é que nós vamos começar a criar os filhos do Calvário, os filhos que passam pelo nosso caminho, que não são nossos, mas que podem ser adotados, mesmo que afetuosamente. É um sobrinho, uma sobrinha, enfim. E entendamos a partir daí que o amor que nós doaríamos aos filhos que não vieram pode ser levado a qualquer criatura. Às vezes o filho que a gente tem que cuidar é o nosso pai, é a nossa mãe. Às vezes o filho é um sogro, é uma sogra com um caráter difícil e nós precisamos de ter paciência. Então, em todas as situações, nós precisamos de identificar que somos uma família universal. O outro caso, né? O segundo, eu opto, que está aqui dentro da lei de reprodução também, eu opto por não fazer a reprodução. É o que Tem dois acontece casos. hoje em dia tem, Sim. né, várias razões, tem acontecido bastante. Isso. Isso não impede também da gente ter os filhos. Não estou falando no sentido médico da história, porque na medicina existe esse impedimento. Mas da mesma forma como há o impedimento natural, haverá o nosso impedimento, às vezes por espontânea vontade, por acharmos que estamos fazendo algo adequado à nossa família, em termos de estruturação da família, o que quer que seja que a gente coloque, vão vir os filhos, assim mesmo. Pode haver necessidades reencarnatórias de nós termos mais filhos do que aqueles que colocamos para nós. Ah, eu quero ter apenas 2. Aparece um terceiro. Aparece um quarto. Que seja o filho de um vizinho, como falei. Que seja o filho de um orfanato. Que seja o filho de uma evangelização infantil. Que seja o filho de obras de caridade. Porque às vezes o filho não vem na forma de uma pessoa. Vem na forma de uma obra, de uma construção, de um serviço que a gente abraça pelo resto da vida. A gente pode levar isso para todos os ângulos, dentro da casa espírita, por exemplo, no serviço de sopa, no serviço de atendimento fração, no serviço de unidade, no serviço de divulgação. No que quer que seja, nós vamos encontrar ali filhos esperando para serem cuidados. Então, essa pergunta aí, não sei se eu me fiz ter entendido, em todos os casos, a lei de reprodução já vai imperar. Ah, mas então eu nunca vou ter condições de assumir meu livre-arbítrio e tomar rédeas disso? Quando que eu vou poder? Em todo momento eu vou poder. Só que lembramos, né? Como o Espiritismo sempre nos coloca, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. De acordo com o que nós semeamos, nós vamos colher. Ah, não, eu estou com a melhor das intenções quando eu faço uma vasectomia, quando eu faço uma ligação de trompa, quando eu uso camisinha. Tudo bem, estamos com as melhores das intenções, mas nós não sabemos qual é o nosso processo reencarnatório por completo. Não é porque a gente programa uma família, faz um planejamento familiar, é que nós estamos agora sendo irresponsáveis ou estamos sendo maldosos. Não, gente. O livre-arbítrio está aí e as evoluções na medicina permitiram isso com a permissão de Deus. Então, o que acontece é que, uma vez que eu decido, eu preciso de verificar quais são as consequências. Se elas são produtivas ou não produtivas para a minha vivência espiritual. Não sei se eu fui claro aí na resposta. Foi sim, Cassiane. Inclusive, a espiritualidade ela é maravilhosa, não é? E de repente, quando é para ser, é como você mesmo disse. De repente, eu opto de não ter mais filhos, e só que na minha programação reencarnatória existiria, eu tenho 3, existiria um quarto filho, né? Então, de repente, acontece alguma coisa e eu acabo abraçando uma outra criança ou adotando uma outra criança. Tem até uma historinha também, Cassiano, que fala de uma moça, acho que foi Divaldo que contou, que ela era muito revoltada, porque ela era adotada, muito revoltada, e aí ela morreu, né? E no plano espiritual, a espiritualidade acolheu, e em algum momento falaram para ela se ela tinha tido algum sonho, né?
alguma coisa que ela não realizou? Como é que, nessa conversa, ela solicitou, ela falou, se eu pudesse pedir algo, eu gostaria de conhecer os meus verdadeiros pais, porque ela nunca soube, nunca conheceu os pais biológicos. E então a espiritualidade, um espírito falou para ela, não, foi concedido o seu desejo. Eu vou te levar para a Terra e você vai conhecer seus pais. E aí ela foi muito feliz, porque ela passou uma vida querendo conhecer esses pais, e quando ela chega no plano terrestre, ele leva ela para casa onde ela morava, da mãe adotiva, do pai adotivo. Aí ela ainda fala, não, o senhor não entendeu. Eu falei dos meus verdadeiros pais. E aí ele explica para ela que eles eram os verdadeiros pais. Só que como a senhora, na época, ela ligou as trompas, ou ela não podia mais ter filhos, ela veio através de uma adoção. Mas os verdadeiros pais dela para aquela encarnação eram aqueles. É bacana, né? Eu acho romântico. Isso está nas tramas da espiritualidade que nós não tomamos nem conhecimento. Então, às vezes, não fiquemos assustados quando acontece alguma coisa. Meu Deus, mas que coisa doida que aconteceu comigo agora. Não era para vir, veio, ou alguma coisa do tipo. Está dentro das tramas da reencarnação que nós ainda não tomamos conhecimento pleno. Né? E nem temos complementando, domínio, hein? Não, de forma alguma. Complementando essa informação que a gente estava respondendo nessa pergunta sobre os obstáculos à reprodução, está aqui no capítulo. Na pergunta 694, Kardec pergunta que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Kardec coloca esse detalhe. Quando é neste caso, evidentemente que os espíritos vão responder taxativos. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem ainda é material. Então, para a satisfação da sensualidade, eu não quero mais ter filhos porque agora eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar, enfim. Do jeito que a gente pode pensar, isso é uma coisa que mostra a nossa predominância infinitamente, ou melhor, dizendo, materialmente inferior, né, em relação ao corpo físico. Né? Isso não quer dizer que a gente está sem salvação. Não, uma vez que eu tenho essa decisão, eu posso reaver isso em qualquer momento. Né? Todos nós podemos reaver isso. A gente já tomou tantos caminhos equivocados em várias existências anteriores, o que custa agora vamos pensar um pouquinho melhor e tomar um caminho melhor daqui para frente. Com certeza, hoje estamos muito melhores do que ontem. E ontem a gente diz aqui em séculos e séculos passados. E para isso, gente, seguindo o que a gente estava falando, não sei se tem mais alguma pergunta, Patrícia, por favor, Não. à vontade, porque a discussão ela enriquece demais. É ótimo. A gente tem... Não, e a gente tem que lembrar o seguinte, mas espera aí, eu sou uma pessoa que ainda não consegui achar uma pessoa, eu vou achar alguém, ou eu já tenho alguém. A reprodução ela vai ser o fim sempre? Então sempre nós vamos ter a união no casamento, né, para a reprodução? Não, a reprodução em si é uma coisa que está presente, que pode estar presente no casamento. Para quê? Para que a gente possa criar realmente a família. Caso a gente fique no casamento, só se deliciando um com o outro, né? no casal, naquele acasalamento, e sem pensar nos filhos, nós vamos ter aí uma dificuldade para podermos levar adiante a nossa obra com Deus. Porque a gente poderia deixar, como a gente falou, dos filhos do Carvalho, deixar as obras físicas, mas os filhos que vêm para a nossa carne também, vêm por meio de nós, eles são de nossa responsabilidade. As famílias que temos aí são famílias atrapalhadas, difíceis, famílias em conflitos, sempre, né? Na maioria das vezes, poucas são as famílias abençoadas por uma pacificação entre todos os entes. Mas a relação pais e filhos é uma relação bastante íntima em comparação com o processo de herança reencarnatória. Pais e filhos são devedores entre si, na maioria das vezes.
E por essa situação, eles precisam agora de caminhar juntos mais um pouco para poderem vencer as barreiras do egoísmo que eles criaram entre eles mesmos. Os pais, por um lado, reproduzem os filhos para, primeiramente, dar um fim útil àquilo que eles vieram fazer. Para que dois seres se juntam? Para produzir a família, que é a célula básica da sociedade. Sabemos bem disso. E ainda falando sobre essa situação, a gente vai perceber que o casamento, na questão 695, para os espíritos, é um progresso na marcha da humanidade. Antes do casamento, estaríamos aleatoriamente comungando-nos uns com os outros sem nenhum tipo de relação afetiva determinada. Assim, com o casamento, a união ela torna-se permanente, ela torna-se única, especial e permite, então, a presença dos filhos de maneira também tão especial quanto a união. Então, o casamento por amor deve ser buscado, para que os filhos venham como frutos deste amor. Jesus coloca que o Pai trabalha até hoje, assim como ele trabalha. Nós, trabalhadores mais inferiores, também devemos trabalhar por este amor na reprodução, para que o ato sexual seja divinizado. Se a gente deixar a energia sexual direcionada apenas para a horizontalidade, para o terra a terra, nós vamos atender às nossas sensualidades, os nossos prazeres, ao momento. E assim, nós estamos enriquecendo o nosso nado inferior. Mas quando a gente verticaliza, a gente obra a favor de Deus, como seus verdadeiros filhos, herdeiros de toda a obra. E aí, gente, a gente precisa de ver que o casamento é o passo sublime para que a humanidade receba a lei de reprodução como uma lei divina. Porque a partir desse casamento é que nós vamos gerar essa estrutura chamada família, que é uma estrutura linda, maravilhosa, mas desafiadora para o ser individualista que ainda somos, que ainda estamos. O desafio atual, se a gente for levar a lei de reprodução para os dias de hoje, o desafio atual é reproduzir, renovar as criaturas e a sociedade, a civilização, mas dentro de uma moral ético-cristã, uma ética moral cristã. Esse é o grande desafio hoje. E como a gente pode fazer isso? Vem Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, nos dizer que a lei de amor é portadora de valores que preservam o matrimônio. A lei de amor. Então, se nós não estivermos com o nosso matrimônio, o casamento, baseado no amor, que vem do processo instintivo inicial de reprodução, pela atração entre os sexos, nós não vamos ter condições de manter esse casamento firme. Então, por isso que a gente vê até hoje tantos casais que se unem e separam-se há dias, meses, alguns anos depois. Porque não entenderam que o casamento não é aquele processo da Disneylândia, onde todos vivem felizes para sempre. Não é isso. A felicidade não vai ser atingida só pelo processo de dizer sim no matrimônio. Casamos, colocamos a aliança, ou o que quer que seja, enlaçamos-nos uns ao outro, estamos felizes. Não. É ali que começa o primeiro passo para entender que a felicidade não é deste mundo, como a gente entende. Mas sim, o processo de estarmos ali afinizando-nos gradualmente, e isso leva anos, às vezes vidas inteiras, para a gente conseguir entendermos uns aos outros, até aquele momento final, somente se a gente tiver o amor conosco. Ah, mas eu brigo com a minha esposa briga comigo, aquela coisa infinita, será que ali não existe amor? Não, não é isso.
Não é que não existe amor. Existe o amor em tudo. Deus planifica o universo inteiro com amor. A questão é que nós estamos colocando nossos interesses acima dele. Quando a gente começar a rebaixar o nosso egoísmo, a ponto desse amor começar a aparecer, nós vamos deixar o matrimônio acima de nós mesmos. O problema é que a gente fica naquela rinha de galo, né? Aquele momento de rinha ali, toda hora um brigando por um outro. Aquele cabo de Enfim. guerra, quem é que vai ficar com a razão, não é? E aí ela continua, porque a gente fala que o amor é portador dos valores que preserva o matrimônio, mas ela vem fazer uma vírgula aqui. Porque ele se radica, o matrimônio vai se radicar no sentimento elevado de respeito e dever. Aí começa a pegar para o nosso lado. Porque quando a gente assume o matrimônio, devemos ter essas duas bases. E às vezes nós caímos. Às vezes não, muitas vezes. Nós caímos na falta do dever, que devemos assumir, e no respeito, que também aparece. E olha, o êxito, complementa ela, no consórcio matrimonial, o êxito, aí é a regra para todos nós, torna-se indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia. E aí vamos lembrar da psicologia, onde nós temos o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. O meu masculino aparece preponderante, mas o feminino existe. E o da minha esposa também. O feminino é preponderante, mas o masculino existe. Esses dois lados devem casar-se para que aconteça a harmonização das energias sexuais em prol de uma reprodução sadia. Senão nós vamos ter um filho, se eu estiver desarmonizado em termos de energias sexuais com a minha esposa, eu vou ter um filho assim mesmo? Vou obedecer à lei de reprodução? Vou. Mas qual o problema? Esse filho vai carregar consigo também os reflexos dessa desarmonia que o casal possui. Os pais são grandemente responsáveis pelos filhos que eles educam. Se a gente vê quem trabalha com escola, até outro dia foi dia do professor, parabéns a todos os professores, né? É algo classe difícil, né? Tá complicado para nós. Eu também sou professor, tá complicado. Mas e a gente tem que se desdobrar hoje ainda mais. Mas quando a gente vê o filho de alguém na sala de aula, a gente olha o menino, a menina vê os pais. Porque ali está o reflexo do que eles recebem em casa. Ali está o comportamento, está tudo que eles apresentam dos pais. Então é importante essa função emocional que nós temos ser direcionada numa reprodução adequada, não somente no ato sexual, não somente no nascimento da criança, não somente nos primeiros meses de vida, mas em toda a existência dos filhos. É claro que aqui a gente não quer entrar em mais detalhes, porque senão daqui a pouco a gente vai estar falando mais de família do que necessariamente de reprodução. Mas a gente tem que lembrar que a família ela vai trazer esse máximo de evolução para a humanidade porque ela permite, pelo processo reprodutivo, recrudescer o egoísmo, como diz a questão 775 de O Livro dos Espíritos. Ela não permite isso, ela não permite recrudescer o egoísmo. O egoísmo ele vai ficar agora abalado, na essência, se a gente forma a família. Ah, mas eu sempre vivi sozinho. Eu não tenho família, ninguém gosta de mim, eu não gosto de ninguém. Tá bom, façamos a nossa família universal. Chico, nós conhecemos essa historinha do Chico, e às vezes ele ficava angustiado e falava com Emmanuel, né? Emmanuel, eu queria tanto casar, ter uma família, uma esposa, filhos. Emmanuel falou, Chico, mas isso não será possível nessa vida. Você tem sua missão, Chico, mas Emmanuel, a gente poderia um casamento só e tal. Não, Chico. Mas, Emmanuel, eu gostaria de ter filhos. Mas quem disse que você não tem? Ah, como assim? Ué, Chico, você é casado comigo, disse Emmanuel. Você é casado comigo. E aí, Chico, mas e os filhos? Ah, os nossos filhos são os seus livros, os meus livros, os nossos livros. Ah, mas eu queria ter... Mas quando eu fosse velhinho, eu queria ter tanto uns netinhos. Pois é, Chico, os netos são os nossos livros, que são traduzidos em outras línguas.
Então, a forma como a gente pode transubstanciar a energia reprodutiva na condição de co-criadores do universo é infinita. Basta-nos termos a capacidade de ver. Não temos uma família hoje? Vamos de encontro à família espiritual. Vamos de encontro às obras que poderiam ser os nossos filhos, poderiam ser nossos cônjuges. Hoje, às vezes, a gente fica apaixonado por coisas materiais de uma maneira que não é nem cônjuge, nem muito menos filho. Uma pessoa é mais dedicada, mais dedicada, às vezes, ao carro, ao trabalho, a isso ou aquilo, do que realmente à família. Né? Ou ao centro espírita. Ao centro espírita, muitas vezes, tem aquela historinha do homem, né, que chega, está no centro espírita, sempre bonzinho e tal, e vem a família depois de mala e cuia, né, para casa, para dentro do centro, e aí pergunta à mulher, né, o que houve, vocês estão aqui com mala e cuia? Ah, nós estamos mudando para cá, porque lá em casa ele é terrível, mas aqui dizem que ele é muito bom, que é isso e que é aquilo. É verdade, é verdade. Ó, temos 7 minutinhos, só para te avisar. Meu Deus! Então, o que nós precisamos de perceber, gente, fechando então, eu vou lembrar aqui o espírito Leon Denis, espírito em Crestomatia da Imortalidade, no capítulo 14, com uma citação belíssima, que faz para nós que a gente perceba qual é o impacto da lei de reprodução em nossas vidas. O lar, abençoado por uma prole, é templo dos pais. Templo dos pais. E altar dos filhos. Escola em que a humanidade cresce, guiando o ser ao ápice da destinação para a qual ele evolui, que é a perfeição. Então, as leis naturais, a lei de reprodução, não estão por acaso na natureza. Tem um sentido de nos educar. Tem um sentido de nos trazer um processo desafiador de crescimento, mas que, ao mesmo tempo, nos fazem ver mais próxima a luz da divina perfeição que tanto almejamos. Não sei se tem mais alguma questão aí, Não. Patrícia, para levantar, porque tem muita coisa para falar, mas se a gente for, não dá tempo, né? É. Mas, basicamente, reproduzir é lei. A forma como fazemos a reprodução é de cada um. Então, o processo de cocriação, ele aparece. Ele aparece, é nossa responsabilidade. Deus nos deu a oportunidade de reproduzir. Mas a forma como nós fazemos isso, perante as leis divinas, é de cada um. E eu vejo assim, só arrematando, em tudo que você fala da lei de reprodução, né? Existe sempre um treino do amor, não é? É sempre um treino de amor. Sempre, sempre. Em todos os casos que você citou, esse ponto é comum. É o treino do amor. E o tanto de coisa que está junto a isso para nascer uma criança. Nós temos condições de perceber isso quando a gente lê Missionários da Luz, aquela reencarnação de Segismundo. Alexandre comenta que os cromossomos do pai e mãe estão presentes, os moldes mentais da mãe estão presentes, a atuação do espírito reencarnante, os amigos e entes queridos familiares, os construtores espirituais, além do próprio espírito. Tudo isso está ali, naquele ser. Vejam a complexidade de coisas. E nós, às vezes, malbaratamos. Precisamos, sim, fazer com que a vida seja mais válida para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Com certeza. Eu te agradeço muito a nossa conversa, nosso bate-papo. E eu vou te pedir, com muito carinho, que você faça a nossa prece final. Tá bom? Certo. Também gostaria de agradecer, Patrícia, em nome de todos aqui, pela oportunidade que vocês nos deram de estarmos conversando um pouquinho. Ficamos muito felizes, depois de tantos anos, a gente se reencontrar. É verdade. Estamos aqui à disposição. Um abraço fraterno a todos que nos ouviram até agora, nos acompanharam. Que suas famílias possam ser abraçadas com muita luz. Então vamos à nossa prece. Vamos. Senhor Jesus, irmão, amigo maior de todos nós,
Somos ainda tão pequenos, Mestre. Somos grãos de areia num deserto. Mas aqui nos colocamos nas nossas funções, humildes, de sermos co-criadores desse universo infinito de nosso Pai. Que nós deixemos a nossa marca positiva neste planeta. Hoje mesmo. Cultivemos em nós o bom pensamento, a boa fala, a boa ação. E que toda vez que nos advir alguma dificuldade, sejamos gratos ao Pai, pelo amor que Ele nos oferece através dos espinhos, das lágrimas, das dores, como corrigendas saudáveis ao nosso espírito, capazes de nos trazer reavivamento da fé, da esperança e da caridade. Portanto, Senhor Jesus, abençoa-nos hoje e sempre, em nome de Deus nosso Pai, a todos aqueles que ainda não o compreendem, para que então façamos o melhor, mais uma vez, pelas reflexões do Evangelho, à luz do Espiritismo. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui conosco, que estão. E olha, gente, eu espero vocês quarta-feira, 9 horas da manhã, no nosso Evangelho no Lar, que é muito divertido, Cassiano, é profundo, é divino, porque Legal. É muito amor, mas é gostoso também, é leve. Então, te convido também. Vai cair a nossa live. Um grande Valeu, beijo pessoal. no seu coração. Um Beijo na abraço. família. Beijo na Sabina. Pode Beijo deixar que eu dou. Tá Pode bom? deixar. Tchau. Tá bom. Tchau, gente. Ela vai Tchau. cair. Vai cair, tchau. Vai cair. Vai cair. Tá caindo, tá caindo. 1, 2, 3 e... Não, é 8, 7. Adorei que ela não me deixa nem sentar Agora. 2.